Como surge e como é possível tratar a doença autoimune conhecida como lúpus? Da ficção da novela Amor à Vida para a realidade de quem precisa conviver com o tratamento permanente. Nós começamos o Jota de hoje falando de um drama que está sendo mostrado na novela Amor à Vida. A personagem Paulinha descobriu sofrer de lúpus, uma doença rara, pouco conhecida, que segundo a Organização Mundial de Saúde atinge 5 milhões de pessoas no mundo todo. 90% são mulheres. Meu amor, o que você tá sentindo? Tô enjoado. Tô muito piote. Você tem razão. Vamos ter que fazer novos exames. O que você acha que tá acontecendo com minha filha? A pequena Paulinha, personagem da atriz Clara Castanho, tem lúpus. Comigo. Um problema de saúde que na vida real atinge celebridades como Lady Gaga e gente comum como a professora Thaís de Porto Alegre. Há 5 anos, o primeiro passo foi entender o diagnóstico. Foi uma surpresa, eu fiquei bem assustada no início, porque, tu tem lúpus, mas o que é o lúpus, né? Pouco conhecida para a maioria das pessoas, o lúpus é uma doença autoimune. Apesar das palavras difíceis, não é tão complicado entender. É como se o organismo se voltasse contra ele mesmo. O sistema imunológico, que deveria nos defender de agressões externas, passa a atacar células, tecidos e órgãos do próprio corpo. Achando que estamos doentes, nosso sistema de defesa produz mais anticorpos que passam a combater órgãos que, na verdade, estão sadios. Em Amor à Vida, o lúpus atacou o fígado de Paulinha, que precisou de um transplante. No caso de Alberto, a doença afetou principalmente o pulmão, mas foi difícil descobrir. Tudo começou com uma forte dor muscular, né, aqui no lado esquerdo do peito. Eu fiquei assustado, pensando, é coração. Fizeram os exames, não tem nada no coração. Passou uma semana, 10 dias, as dores migraram para as costas, muito fortes. Não era nada. A origem das dores estava no derrame da pleura, uma membrana que cobre o pulmão. Mas dependendo do órgão atingido, a pessoa também pode sentir dores fortes nas articulações, ter manchas na pele, hipertensão e problemas nos rins. Sintomas mais comuns como cansaço, desânimo, febre baixa e perda de apetite também merecem atenção. Em alguns casos, mesmo com tratamento, a qualidade de vida do paciente é muito afetada. Alberto nunca sabe como vai se sentir amanhã. Meu casamento de 12 anos, na época, acabou em função do lúpus, né? Minha esposa não teve aquela estrutura, né? Eu achei justo, né? Não era justo alguém sofrer junto comigo, né? Eu era professor de ensino médio. Eu tive que parar de lecionar. Eu não tinha condições de acordar cedo, de cumprir horários, né? A minha saúde oscila muito. Hoje, ele tem um emprego com horário mais flexível. Thaís também leva uma vida normal, mas sempre com medicação e cuidados especiais para evitar novas crises. Como a questão de evitar a exposição ao sol, né, que é uma coisa bem importante para quem tem lúpus, para não desencadear o lúpus. A doença não é contagiosa, mas os portadores ainda enfrentam preconceito. Eu aprendi que uma das piores coisas que alguém pode dizer para alguém doente é vai passar. Lúpus não passa, a gente tem que aprender a conviver com ele, não vai passar, né? Eu não sei se amanhã vai estar pior ou melhor, né? Seja como for, eu tenho que lutar. Daqui a pouco, aqui no JA, um médico explica como é o tratamento e como prevenir o lúpus. No começo do programa, nós mostramos uma reportagem sobre o lúpus, uma doença que atinge uma personagem jovem da novela Amor à Vida e que está provocando muita curiosidade. Por que surge, como se manifesta, tem cura? É o que nós vamos saber agora com o médico reumatologista e professor da URGS, Odirley André Monticielo. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Cristina. É um prazer estar aqui hoje para poder prestar esclarecimentos, né, sobre uma doença tão rara e que causa tanto espanto nas pessoas que a têm, né? Pois é, doutor. Então, quais são os principais sintomas? O que a pessoa sente para que o médico consiga chegar a um diagnóstico? Inicia-se tudo com sintomas gerais, né? Febre, emagrecimento, inchaço das línguas, né? Linfadenopatias, dores articulares, manchas na pele. Essas manchas, geralmente, elas pioram quando tem uma exposição solar. Alguns pacientes podem apresentar dores articulares de uma intensidade bastante elevada, né? E menos comumente pode ter o acometimento dos rins, né?
como na própria reportagem mostrou, acometimento de membranas, como pleura, pericárdio, né, dando sintomas então de dor para respirar. Quer dizer, são sintomas diferentes, por isso que às vezes o diagnóstico fica sendo difícil. Isso mesmo, Cristina, são sintomas muito variados e que às vezes é difícil você mesmo explicar para o paciente, ó, que a senhora tem lúpus, mas a senhora tem um lúpus com envolvimento cutâneo, articular, e para o outro paciente que tem envolvimento renal, né, que parece ser outra doença, quando na verdade são a mesma doença. No caso da novela, atinge uma criança, o que é mais raro. O lúpus acomete especialmente mulheres, né? Existem 9 mulheres para cada homem e numa faixa etária onde a gente tem um predomínio, uma influência estrogênica muito grande. Então é da puberdade até por volta dos 40, 45 anos. E qual é a causa, doutor? Até hoje não se sabe a causa. O que se sabe é que existem fatores genéticos, vários genes que em conjunto trazem uma predisposição para aquela determinada pessoa, fatores ambientais, onde a gente mesmo viu na reportagem, né, a irradiação ultravioleta do sol, das lâmpadas fluorescentes. Nos países tropicais é mais comum o lúpus. Existe uma pequena incidência aumentada nesses casos. O tabagismo é um fator também ambiental importante, né? Algumas infecções virais podem ser o gatilho para a quebra daquela tolerância imunológica, como bem mostrou a reportagem, né? As nossas próprias defesas acabam nos atacando. Então, uma infecção viral pode ser o gatilho. E qual é o tratamento? Bem, o tratamento envolve basicamente 2 etapas. Primeiro é educar o paciente, né? Você tem que explicar para o paciente o que é a doença, quais são como a doença vai evoluir. Ela, nos primeiros anos, ela acaba se definindo como ela vai ser dali para frente, né? E orientações gerais, né? A proteção solar, né? Tanto com roupas quanto com bloqueadores solares. Mas há medicamentos que a pessoa tem que tomar ao longo da vida? Há medicamentos, né? Existem medicamentos que a gente usa para modular o sistema imunológico, né? E existem medicações que deprimem o sistema imunológico. E isso vai depender do tipo de lúpus que a pessoa apresentar. Por exemplo, um lúpus mais brando, com manifestações somente cutâneas, articulares, a gente imunomodulando, o paciente vai ter uma boa evolução. Pacientes que têm um acometimento renal, um acometimento cerebral ou anemia profunda, diminuição das plaquetas, aí precisam de um tratamento muito mais intenso para poder controlar a doença. E não tem cura? Não tem cura, né? O que se tem é um controle dos sintomas e isso possibilita para a paciente ter uma vida próxima do normal, né? Porque normal não vai ser, porque a pessoa não vai poder pegar sol, então ela já... Só por isso ela vai ter uma certa restrição. E a gente sempre recomenda hábitos saudáveis de vida. Não fumar, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada. Como o paciente vai ficar afastado da radiação solar, é recomendado também que faça a reposição de vitamina D. Cada vez mais a gente percebe essa importância, né? E o uso de medicações pelo resto da vida. Bom, existe um lúpus que se desenvolve apenas na pele da pessoa, esse é outro? Existe uma forma cutânea que é chamada de lúpus discoide, né? 10 a 20% dessas formas de lúpus vão evoluir com lúpus eritematoso sistêmico. Então é uma doença mais dermatológica, né? E existe também o lúpus induzido por drogas. Medicamentos, né, determinadas medicações, o paciente inicia o uso e pode desenvolver sintomas como dor articular, alterações cutâneas, e que no momento que se suspende a medicação, esses sintomas praticamente desaparecem. Bom, e existem ao longo dessa doença assim, momentos em que o paciente enfrenta um problema maior, e de repente ele tem melhora e volta a piorar? Isso. A característica do lúpus é flutuar, né? Existem momentos em que a doença está em remissão, que para entender melhor a doença está dormindo, né? E momentos em que a doença se exacerba, então entra em atividade. Mas ela não é contagiosa? Não é contagiosa. E não necessariamente quem tem vai passar isso para filhos? Não necessariamente. O que acontece é o seguinte, se eu tiver um familiar de primeiro grau com lúpus, existe um risco maior de desenvolver a doença, mas como a doença é rara e depende também da interação do indivíduo com o seu meio, então isso acaba não sendo um fator tão preocupante. Mas é importante, claro, saber se a história familiar é positiva ou não. Existem muitos casos aqui no estado? Olha, eu trabalho no Hospital de Clínicas, né? A gente tem um ambulatório lá com mais de 500 pacientes, né? Então existem casos e não é assim incomum, né? Para o reumatologista, no dia a dia, o lúpus é uma doença que acaba tendo uma certa frequência, sim. Ok, doutor, muito obrigado por seus esclarecimentos e uma boa tarde. Boa tarde.